o começo de tudo. Abraão, Ismael e as duas linhagens. Para entender por que Israel e Irã se olham com tamanho ódio hoje, precisamos voltar muito além das câmeras, dos mísseis e dos discursos na ONU. Precisamos voltar a um deserto, a uma tenda e a uma promessa feita por Deus a um homem chamado Abraão. É ali, naquele momento fundacional, que as sementes de uma rivalidade de milênios foram plantadas. E ao contrário do que muitos pensam, o conflito entre Israel e Irã não é apenas político ou religioso. Ele tem raízes fincadas no mais profundo da narrativa bíblica, na divisão de uma família, na promessa de uma terra e no choque entre duas visões de mundo antagônicas. Abraão era um homem sem filhos, quando Deus lhe fez uma promessa extraordinária. Sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas o tempo passava. Abraão envelhecia e sua esposa Sara permanecia estéril. Então Sara, impaciente com a espera, tomou uma decisão que ecoaria pela eternidade. Entregou sua serva egípcia, Agar, ao marido, para que ela concebesse um filho em seu lugar, um costume perfeitamente aceito naquela época e naquela cultura. Agar engravidou e nasceu Ismael. Por 13 anos, Ismael foi o único filho de Abraão, o herdeiro de todas as promessas, o centro das esperanças de um patriarca ancião. E então, o impensável aconteceu. Sara, com 90 anos, ficou grávida e deu à luz Isaque. De repente havia 2 filhos, 2 mães, 2 lealdades e apenas uma promessa divina para ser herdada. O texto bíblico, em Gênesis 21, descreve com precisão cirúrgica o momento em que a ruptura se tornou irreparável. Sara viu Ismael zombando ou brincando com um pequeno Isaque. O verbo hebraico usado aqui é ambíguo, mas Sara o interpretou como uma ameaça. Ela foi a Abraão com uma exigência brutal: expulsa essa escrava e seu filho, pois o filho desta escrava não será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou angustiado, mas Deus interveio, confirmando a decisão de Sara. Agar e Ismael foram expulsos para o deserto, com apenas um odre de água e um pedaço de pão. Quando a água acabou, Agar colocou o filho sob um arbusto e se afastou, para não ver a criança morrer. E foi então que o anjo do Senhor apareceu e fez uma promessa que mudaria a história. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, pois farei dele uma grande nação. Uma fonte de água brotou, Ismael sobreviveu, e a promessa de uma grande nação foi selada. Ismael cresceu no deserto, tornou-se arqueiro caçucei com uma mulher egípcia. Seus descendentes, de acordo com a tradição bíblica, tornaram-se os povos árabes. E é aqui que a conexão com o Irã começa a se tornar mais complexa, porque os persas, ancestrais dos iranianos modernos, não são ismaelitas. Eles são indo-europeus. Chegaram ao Oriente Médio por rotas completamente diferentes. Mas a narrativa do ódio, da rivalidade e do choque entre as duas linhagens abraâmicas fornece o pano de fundo espiritual e simbólico, dentro do qual o conflito posterior se encaixará como uma luva. O que precisamos entender desde já é que a expulsão de Ismael não foi apenas uma tragédia familiar. Foi, segundo a teologia bíblica, o estabelecimento de duas correntes distintas da humanidade. A linhagem da promessa, representada por Isaque e seus descendentes que formariam o povo de Israel. E a linhagem da carne, representada por Ismael, que, embora abençoada por Deus, não seria portadora das promessas pactuais com Abraão. Essa divisão entre filhos da promessa e filhos da escrava criaria uma tensão teológica que atravessaria toda a Bíblia e toda a história subsequente do Oriente Médio. É significativo notar que tanto judeus quanto muçulmanos reconhecem Abraão como pai. Para os judeus e cristãos, a linhagem legítima passa por Isaque e Jacó. Para os muçulmanos, Ismael é igualmente honrado, e o Islã, que floresceria séculos mais tarde no território árabe, reivindicaria ser o cumprimento das promessas feitas a Ismael. Quando o Irã se converteu ao Islã, no século VII da era cristã, ele abraçou essa narrativa e com ela séculos de rivalidade simbólica e teológica com a descendência de Isaque. Mas ainda estamos apenas no começo da história. Para entender o ódio em toda a sua profundidade, precisamos avançar algumas gerações,
até o momento em que a rivalidade entre as linhagens abraâmicas ganhou um nome, uma geografia e uma profecia. Esse momento chegou com os filhos de Isaque, Esaú e Jacó. E com eles, a narrativa ficou ainda mais dramática e repleta de consequências para o futuro do mundo. Então o Senhor disse a ela: 2 nações estão no teu ventre. 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Gênesis 2, 5 e 23. Com essas palavras proferidas ainda na gestação de Rebeca, a Bíblia anuncia um princípio que vai se repetir ao longo de toda a história sagrada. O mais novo supera o mais velho. O inesperado torna-se o escolhido. E a rivalidade entre irmãos molda o destino das nações. O conflito entre Israel e seus adversários não começa com armas e fronteiras. Começa no útero de uma mãe, na luta de 2 gêmeos ainda por nascer. Edom, Amaleque e os inimigos perpétuos de Israel. Esaú saiu primeiro do ventre de Rebeca, vermelho como fogo, coberto de pelos. Daí veio seu apelido, Edom, que significa o vermelho. Logo atrás vinha Jacó, agarrado ao calcanhar do irmão, como se já na saída tentasse puxá-lo de volta. Esse detalhe, uma mão agarrando um calcanhar, resumia a relação dos 2 irmãos com uma clareza assustadora. Jacó, cujo nome significa suplantador, ou o que agarra pelo calcanhar. Ele nunca iria parar de lutar contra o irmão mais velho. A história é conhecida, mas suas implicações profundas são frequentemente negligenciadas. Esaú, o primogênito, dono do direito de herança e da bênção paterna. Ele vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Em um momento de fraqueza, de fome imediata, de incapacidade de enxergar além do presente, Jacó, o mais novo, jamais perderia uma oportunidade de avançar. Quando o pai Isaque estava velho e cego, Jacó se disfarçou de Esaú. Ele roubou a bênção destinada ao primogênito. E Isaque, uma vez proferida, não podia desfazê-la. A bênção que Jacó recebeu era grandiosa: domínio sobre as nações, servidão dos povos, supremacia sobre seus próprios irmãos. Mas a bênção de Esaú, proferida depois, continha uma advertência sombria: viverás pela tua espada e servirás ao teu irmão. Mas quando te rebelares, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Nessas palavras estava inscrita uma profecia de conflito eterno. Esaú serviria, mas se rebelaria. Os filhos de Esaú jamais se reconciliariam completamente com os filhos de Jacó. Os descendentes de Esaú tornariam-se os edomitas, que habitaram as terras ao sul e leste de Canaã. E aqui começa uma cadeia genealógica fundamental para entender o conflito. Israel irá na era moderna. Dos edomitas descende uma figura que se tornará o símbolo do ódio eterno a Israel. Amaleque, os amalecitas netos de Esaú pelo filho Elifaz, tornaram-se os primeiros a atacar Israel no deserto. Logo após a saída do Egito, atacaram pelas costas, escolhendo os mais fracos e cansados. E essa covardia custou caro. Deus decretou guerra eterna contra Amaleque. Escrevei isso para a memória num livro, pois farei guerra contra Amaleque de geração em geração. Mas a conexão com o Irã não passa diretamente por Esaú ou Amaleque. Ela passa por um personagem que virá muito mais tarde na narrativa bíblica e que se tornará, para muitos intérpretes, o arquétipo perfeito do ódio à existência de Israel. Esse personagem é Amã, o Agagita. E para entendê-lo, precisamos primeiro entender o rei Saul, o primeiro monarca de Israel, e sua falha fatal diante dos amalecitas. Deus ordenou a Saul que destruísse completamente Amaleque. Homens, mulheres, crianças, animais, era uma ordem brutal, por qualquer padrão, mas representava a erradicação de uma maldade irreversível. Saul obedeceu parcialmente. Matou o povo, mas poupou o rei Agag e os melhores animais. Foi uma desobediência que lhe custou o reino. O profeta Samuel teve que matar Agag pessoalmente, mas a linhagem já havia sobrevivido o suficiente para deixar descendentes. Séculos depois, no livro de Ester, reencontramos essa linhagem. Amã,
o grande ministro do rei persa Assuero. É identificado como Agagita, descendente de Agag, o rei, Amalecita que Saul deveria ter eliminado. E Mardoqueu, o judeu que se recusou a se curvar diante de Amã. É identificado como benjaminita, da mesma tribo de Saul. A história estava se repetindo. Um descendente de Amaleque confrontando um descendente de Benjamim no palácio do rei da Pérsia. Amã ficou tão furioso com a recusa de Mardoqueu em se prostrar diante dele, que decidiu que matar apenas Mardoqueu seria insuficiente. Ele queria exterminar todo o povo judeu no Império Persa, que se estendia da Índia à Etiópia. Amã foi ao rei Assuero e obteve autorização para um genocídio. Cartas foram enviadas a todas as províncias, ordenando que no dia 13 do Eme, esse de Adar, todos os judeus fossem mortos e seus bens confiscados. O que torna o livro de Ester tão extraordinário e tão relevante para o conflito Israel-Irã de hoje é que ele se passa inteiramente em território persa, no coração do que seria o Irã moderno. A cidade de Susa, onde se desenrola a história, fica no atual Irã. O imperador Assuero é geralmente identificado com Xerxes I e o vilão da história. Amã torna-se para a tradição judaica o protótipo de todos os que tentariam eliminar o povo judeu, desde os faraós até Hitler. E para muitos judeus religiosos modernos, até o atual regime do Irã. A narrativa do livro de Ester estabelece um padrão que se repetiria. Um líder poderoso, num território que hoje chamamos de Irã, planejando o extermínio do povo judeu. A festa de Purim, celebrada até hoje pelos judeus em todo o mundo, comemora a salvação miraculosa desse genocídio planejado. E toda vez que Purim chega, a história de Amã é relida nas sinagogas, com barulho, vaias e sons de chocalhos, cada vez que o nome do vilão é mencionado. Um ritual de memória coletiva, que mantém vivo o arquétipo do inimigo persa. Amã disse ao rei Assuero: há um povo disperso e espalhado entre os povos, em todas as províncias do teu reino. As suas leis são diferentes das de todo o povo, e as leis do rei, elas não guardam. Por isso, ao rei não convém tolerá-los. Ester 3:8. Essas palavras de Amã soam estranhamente familiares a ouvidos modernos. A acusação de que os judeus são um povo diferente, cujas lealdades são suspeitas, que não podem ser tolerados. Essa é a retórica do antissemitismo em qualquer época. E quando líderes iranianos modernos falam em apagar Israel do mapa, muitos judeus ouvem o eco de Amã ressoando através dos séculos. A Pérsia de então e o Irã de hoje se fundem no imaginário coletivo judaico num único símbolo: o inimigo que quer a extinção. Aqui chegamos ao paradoxo mais fascinante de toda essa história. A Pérsia, nos textos bíblicos, não é apenas o território de Amã e de tentativas de genocídio. É também a terra de Ciro, o Grande, o único governante não judeu a ser chamado de Messias. Ungido, escolhido por Deus para uma missão sagrada. Ciro foi o libertador de Israel. Esse paradoxo define a relação profunda e contraditória entre os dois povos ao longo de milênios. Para entender Ciro, precisamos recuar ao século VI a.C. O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. O templo de Salomão havia sido destruído. Jerusalém estava em ruínas. Por 70 anos, o povo judeu viveu em cativeiro, chorando por Sião. E então aconteceu algo extraordinário. Ciro II, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia em 539 a.C., no mesmo ano. Emitiu um decreto autorizando todos os povos deportados a retornarem às suas terras e reconstruírem seus templos. Para os judeus, esse decreto foi nada menos que um milagre. O profeta Isaías havia anunciado isso mais de um século antes, e havia chamado Ciro pelo nome, antes mesmo que ele nascesse. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para subjugar nações diante dele, eu o suscitei em justiça, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele edificará a minha cidade, e libertará os meus cativos. Isaías 44 e 45 são explícitos. Ciro é o instrumento de Deus para a restauração de Israel. A palavra hebraica usada para Ciro é Macia Messias,
ungido. É a mesma palavra usada para os reis de Israel, para os sacerdotes, e que mais tarde seria aplicada ao Cristo. Que um rei persa gentio fosse chamado de Messias pela Bíblia hebraica é uma afirmação teológica de alcance extraordinário. Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer nação, para cumprir seus propósitos. E nesse caso, ele usou o rei da Pérsia para salvar Israel. Ciro não apenas autorizou o retorno, ele devolveu os utensílios sagrados do templo que os babilônios haviam roubado, forneceu recursos financeiros para a reconstrução e garantiu proteção militar aos judeus que retornassem. O livro de Esdras documenta essa liberalidade. Mais de 42 mil judeus retornaram à terra prometida, sob a proteção persa. Sem Ciro, sem a Pérsia, a história de Israel poderia ter terminado no cativeiro babilônico. E aqui, o paradoxo se aprofunda ainda mais. O mesmo império que havia dado a Amã o poder para planejar o extermínio dos judeus foi também o instrumento da sua salvação. O mesmo território que hoje abriga um regime que nega o Holocausto e ameaça destruir Israel. Foi, na narrativa bíblica, o local onde Deus trabalhou de maneira mais surpreendente para preservar seu povo. A Pérsia bíblica é ambas as coisas: a terra de Amã e a terra de Ciro, o território do genocídio e o território da libertação. Mas a relação entre Israel e a Pérsia, nos textos proféticos, não termina aí. O profeta Daniel, que viveu na corte dos reis babilônios e depois persas, teve visões perturbadoras. No capítulo 8 de Daniel, ele vê um carneiro com 2 chifres, os reis da Média e da Pérsia, que ganha poder irresistível, crescendo para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal conseguia resistir a ele. Esse carneiro representa o Império Persa em seu apogeu. As visões de Daniel são complexas e têm sido interpretadas de maneiras muito diferentes, mas estabelecem a Pérsia como uma potência mundial de enorme importância profética. Um reino que exerceria influência sobre o destino de Israel. Para os intérpretes proféticos modernos, a ascensão do Irã como potência regional, seu programa nuclear e suas declarações de ódio a Israel não são eventos isolados, mas o cumprimento de padrões estabelecidos nos textos bíblicos. É importante notar, nem todos os persas eram inimigos de Israel na narrativa bíblica. Além de Ciro, temos a rainha Ester, uma judia que se tornara rainha da Pérsia, e Mardoqueu, que servia na corte persa. Temos Neemias, que serviu ao rei Artaxer e obteve dele autorização para reconstruir os muros de Jerusalém. A relação bíblica entre Israel e a Pérsia é profundamente complexa, marcada tanto por conflitos mortais quanto por alianças salvadoras. O que a Bíblia nos mostra é que a história não é simples. Não há impérios puramente malignos, nem puramente benevolentes. Há instrumentos de juízo e instrumentos de misericórdia. Há Amãs e há Ciros. E talvez a lição mais profunda seja que o destino de Israel nunca depende de qual potência está no poder, mas de uma fidelidade que transcende os impérios terrestres. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita, para subjugar nações diante dele. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, chamei-te pelo teu nome. Isaías 45:14. Essa é a voz de Deus, chamando pelo nome um rei pagão da Pérsia, afirmando que o escolheu especificamente para cuidar do seu povo. É um versículo que qualquer líder religioso iraniano deveria considerar com seriedade. A própria Bíblia afirma que um rei persa foi ungido por Deus para proteger Israel. O território que hoje é o Irã carrega em si essa contradição sagrada. A terra de Amã e a terra de Ciro simultaneamente. E o regime que hoje governa esse território escolheu, deliberadamente, ser herdeiro de Amã. Ezequiel 38, Gog e Magog. E a batalha final, se o livro de Ester coloca a Pérsia como inimiga de Israel no passado e Isaías como instrumento de salvação, Ezequiel 38 e 39 coloca a Pérsia no papel mais assustador, a batalha do fim dos tempos. A profecia fala de uma coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias, liderada por Gog, príncipe de Rosmezek, e Tubal, associados à Rússia e territórios ao norte. Com Gog virão aliados, e a lista é reveladora: Pérsia,
Etiópia e Líbia com eles. Pérsia está explicitamente mencionada em Ezequiel 38:5. Marchando contra Israel na batalha final. O Irã moderno, segundo essa visão, cumpre o papel que a profecia de Ezequiel designou para a Pérsia. A batalha descrita em Ezequiel 38-39 é catastrófica. A coalizão vem como uma nuvem cobrindo a terra. Deus intervém com terremotos, chuva de pedra, fogo e enxofre. A coalizão é destruída. O objetivo é que as nações saibam que eu sou o Senhor. O impacto dessa profecia na geopolítica moderna é inestimável. Líderes religiosos veem a aliança entre Rússia e Irã operando juntas na Síria. O apoio russo, assessores iranianos na Síria e forças como Hamas e Hezbollah. Tudo isso é lido em certos círculos religiosos como o acúmulo de forças que precede a batalha profetizada. Mas a Bíblia não fala apenas de Ezequiel 38. O Apocalipse descreve um exército de 200 milhões, vindo do Oriente através do rio Eufrates seco, reis do Oriente para a Batalha do Armagedon. Nesse quadro apocalíptico, o Oriente Médio, incluindo o Irã, é o teatro dos eventos finais. É fundamental entender que essas profecias moldam ativamente a percepção do conflito Israel-Irã. Quando Ahmadinejad falava em apagar Israel do mapa e no retorno do Mahdi, ele e seus adversários operavam dentro de uma lógica escatológica. A tradição xiita, dominante no Irã, tem sua própria escatologia elaborada. O Mahdi, o 12º imã, retornará no fim dos tempos. Central na teologia xiita, seu retorno será precedido por um grande conflito no Oriente Médio. A destruição de Israel pode ser parte desse cenário apocalíptico. Quando o regime iraniano fala em aniquilar Israel, expressa uma crença genuína. Assim, temos duas escatologias em choque: a judaico-cristo e a xiita iraniana, ambos convictos de que estão participando do capítulo final da história humana. É difícil imaginar um conflito mais intratável do que aquele em que cada lado acredita que Deus está do seu lado. O profeta Daniel acrescenta outra camada. No capítulo 11, há uma descrição de conflitos entre o rei do norte e o rei do sul, com Israel esmagado entre as potências. Intérpretes modernos identificam padrões compatíveis com a dinâmica atual, com o Irã ao norte e leste de Israel e países do Golfo ao sul, como atores principais. Filho do homem de Iri-Reatuá, fez contra Gog na terra de Magog. Pérsia, Etiópia e Líbia estão com eles. Essas palavras, escritas durante o cativeiro babilônico, descrevem a aliança entre Rússia e Irã. Para crentes, o noticiário geopolítico não é apenas história, é o cumprimento do que estava escrito. Essa convicção torna o conflito extraordinariamente difícil de resolver por meios puramente diplomáticos. Como a memória bíblica alimenta o conflito moderno, chegamos, finalmente, ao ponto onde os textos antigos e o presente colapsam em uma única e terrível realidade. O ódio entre Israel e Irã, que nos noticiários parece surgido do nada, tem raízes que penetram milhares de anos na Terra. Compreender essas raízes não justifica a violência, mas explica por que ela é tão persistente e impermeável a soluções racionais. Em 1979, a Revolução Islâmica no Irã cortou relações com Israel, tornando o antagonismo um pilar do novo regime. O Dia de Jerusalém foi estabelecido, e Israel passou a ser chamado de entidade sionista, negando sua legitimidade. A destruição de Israel foi inscrita não apenas na retórica, mas na política externa iraniana. O que Khomeini fez foi ressuscitar a narrativa de Amman em linguagem moderna. Como Amman, líderes iranianos afirmam à comunidade internacional que Israel não merece existir. Amman tinha províncias persas. O Irã moderno tem mísseis balísticos, proxies armados e um programa nuclear. Quando Israel ataca instalações iranianas, não é só política de segurança nacional. É, no imaginário israelense, repetir o gesto de Esther e Mardoqueu, agindo preventivamente. A narrativa do Purim não é folclore, é a lente pela qual Israel lê o comportamento iraniano. Do lado iraniano, a narrativa é carregada de peso histórico e religioso. Há a teologia xiita do martírio, do sofrimento redentor, da batalha cósmica entre o bem e o mal. Curiosamente,
Persas e judeus historicamente tiveram mais em comum do que o ódio sugere. Antes de 1979, Israel e o Irã eram aliados. A comunidade judaica no Irã é uma das mais antigas. Hoje, uma pequena mas persistente comunidade judaica sobrevive sob o regime islâmico. A ironia é que o povo iraniano não partilha do ódio a Israel que seu governo projeta. O conflito é de regimes e narrativas, não necessariamente de povos, mas as narrativas têm poder. As histórias que contamos moldam o que somos capazes de fazer. Quando líderes citam textos antigos, palavras de milênios se tornam combustível para conflitos. A Bíblia não criou o ódio, mas forneceu sua linguagem, justificação e profundidade emocional. É importante fazer uma distinção fundamental. A narrativa bíblica não é uma prescrição para o ódio eterno. Os próprios textos bíblicos mostram reconciliação. Jacó e Esaú se abraçam. Os profetas vislumbram um tempo em que todas as nações adorarão juntas. O livro de Jonas mostra Deus se preocupando com os habitantes de Nínive, inimigos de Israel. A Bíblia é mais complexa do que os que a usam para justificar o ódio costumam admitir. Mas a memória seletiva é poderosa. Líderes selecionam narrativas que alimentam a hostilidade. O resultado é um conflito que parece ter as proporções de uma batalha cósmica. Não entre dois estados, mas entre o bem e o mal. Entre a luz e as trevas. O que a análise bíblica nos oferece não é justificativa, mas compreensão de sua profundidade. As raízes do ódio descem muito além das convenções diplomáticas, até uma tenda no deserto, onde uma mulher chamada Agar chorou sobre seu filho quase morto, e um anjo abriu seus olhos. A história começa ali. E ainda não terminou. Levanta-te, pega o menino e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Gênesis 21:18, essa promessa feita a Ismael não foi uma promessa de guerra, foi uma promessa de vida. O Deus que abriu os olhos de Agar é o mesmo que chamou Ciro para libertar os judeus. O mesmo que salvou Ester e Mardoqueu da fúria de Amã. A questão é se seremos capazes de ver além das narrativas de ódio até a fonte de água no deserto. Se a resposta for sim, a história de milênios poderá, finalmente, encontrar um final diferente. É madrugada no coração do Planalto iraniano, nas profundezas da instalação de enriquecimento nuclear de Natanz, enterrada metros abaixo da terra. Milhares de centrífugas giram em velocidade ultrassônica, separando isótopos de urânio. Técnicos monitoram as telas. Tudo parece normal. E então, silenciosamente, sem um único disparo, sem um soldado cruzando uma fronteira, a guerra começa. Um vírus de computador, Stuxnet, o mais sofisticado armamento cibernético, acorda dentro dos sistemas de controle. Ele havia chegado meses antes, escondido em um simples pendrive. Agora, ele age, ele ordena centrífugas que girem em velocidades impossíveis, autodestruindo-se por dentro. Enquanto envia às telas de controle a mensagem de que tudo está funcionando perfeitamente. Técnicos assistem ao colapso. Cerca de 1000 centrífugas foram destruídas. O programa atômico iraniano foi atrasado em anos. Nenhum soldado morreu. Nenhuma bomba foi lançada. Mas a guerra já estava acontecendo invisível, digital, precisa como um bisturi. Israel e Estados Unidos da América lançaram o primeiro armamento cibernético da história contra uma instalação militar. A Batalha de Amã e Mardoqueu havia entrado na era do código-fonte. Quando Israel ataca instalações iranianas, não está apenas executando política de segurança nacional. Está, no imaginário coletivo israelense, repetindo o gesto de Ester e Mardoqueu, agindo preventivamente para impedir o equivalente moderno do decreto de Amã. A narrativa do Purim não é apenas folclore religioso, é a lente através da qual Israel literalmente lê o comportamento iraniano. São 2 horas da manhã quando os radares israelenses começam a registrar o impossível. Do território iraniano, pela primeira vez na história, partem 330 projéteis em direção a Israel. 170 drones kamikaze Shahid, 120 mísseis balísticos, 30 mísseis de cruzeiro, uma armada aérea sem precedentes, viajando por horas sobre o Oriente Médio, convergindo sobre o pequeno estado judeu. As sirenes soam em Tel Aviv, em Jerusalém,
No Negev, famílias correm para os abrigos. É a primeira vez, em 50 anos, que mísseis iranianos são disparados diretamente contra o território israelense. Então o céu se transforma em um espetáculo de fogo. O sistema Domo de Ferro intercepta os drones mais lentos. Os mísseis Arrow 3 sobem à estratosfera. Detonam ogivas fora da atmosfera. Caças israelenses, americanos, britânicos e jordanianos trabalham juntos para abater o que passa pelas primeiras camadas de defesa. Navios de guerra americanos no Mar Vermelho contribuem. 99% dos projéteis são destruídos antes de tocarem o solo israelense. Uma menina beduína de 7 anos, Amina Al-Hassani, é gravemente ferida por estilhaços perto de Aradi. A única vítima grave em solo israelense naquela noite. Israel e o mundo olham para aquela criança ferida e para o céu cheio de fragmentos e entendem que algo mudou para sempre. O conflito entre Israel e Irã havia saído das sombras e se tornado guerra declarada, com data, hora e coordenadas registradas na história. E do lado iraniano, a narrativa também é carregada de peso histórico e religioso. O Irã se apresenta ao mundo muçulmano como o único estado que leva a sério a causa palestina, que não se curvou aos americanos, que está disposto a enfrentar o poder de Israel. Essa narrativa tem enorme apelo em um mundo islâmico que sente profundamente a questão de Jerusalém. E por baixo da retórica política, há a teologia xiita do martírio, do sofrimento redentor, da batalha cósmica entre o bem e o mal que justifica qualquer sacrifício. Não houve anúncio, não houve coletiva de imprensa. Não houve ultimato. Na madrugada de uma quinta-feira de outubro, caças F-35 da Força Aérea Israelense atravessaram o espaço aéreo de vários países e apareceram sobre Isfahan, no coração do Irã, a menos de 100 quilômetros de Natanz. Os sistemas de radar iranianos os detectaram tarde demais. As defesas antiaéreas russas S-300 foram silenciadas. Alvos militares cuidadosamente selecionados foram atingidos sistemas de radar, baterias de mísseis. Infraestrutura de defesa aérea. Uma mensagem cirúrgica, deliberadamente limitada, mas de alcance simbólico imenso. Israel havia demonstrado que podia entrar e sair do Irã à vontade. Nos corredores do poder em Teherã, o impacto foi devastador. Não apenas pelas explosões, mas pelo que elas significavam. A invulnerabilidade iraniana, cultivada durante décadas, havia se revelado uma ilusão. Os guardas da Revolução podiam lançar 300 projéteis contra Israel e Israel podia responder, enviando aviões ao coração da Pérsia praticamente sem aviso. Amã havia lançado seus dados. Esther e Mardoqueu haviam respondido. E o rei Assuero assistia, impotente, sem saber de que lado ficar. O curioso é que persas e judeus, historicamente, tiveram muito mais em comum do que as narrativas de ódio sugerem. Antes da Revolução de 1979, Israel e o Irã sob o Shah eram aliados próximos. A comunidade judaica no Irã era uma das mais antigas do mundo, com raízes que remontam ao cativeiro babilônico. Hoje, ainda há uma pequena, mas persistente comunidade judaica no Irã, sobrevivendo sob o regime islâmico. A ironia profunda é que o povo iraniano não necessariamente partilha do ódio a Israel que seu governo projeta. Relatos de iranianos comuns, especialmente os jovens que protestaram nas ruas, sugerem sentimentos ambivalentes. O conflito Israel-Irã é, em larga medida, um conflito de regimes e narrativas, não necessariamente de povos. O aeroporto internacional de Bagdá, na madrugada de 3 de janeiro de 2020. Entre os passageiros que desembarcam está um dos homens mais poderosos do Oriente Médio, o general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, o braço de operações externas dos guardas da Revolução Iraniana. Soleimani é o arquiteto de décadas de guerra proxy, o homem que construiu o Hezbollah no Líbano, que armou o Hamas em Gaza, que treinou as milícias xiitas no Iraque, que manteve Assad no poder na Síria, para Israel. Ele era o general que havia transformado o Irã em uma potência militar regional, capaz de cercar o Estado judeu com dezenas de milhares de mísseis apontados de múltiplas direções. Um drone americano, MQ-9 Reaper, aguardava no céu. O míssil atingiu o comboio de carros na estrada do aeroporto. Com precisão absoluta, Soleimani foi morto,
Com ele morreu também Abu Mahdi al-Muhandis. Em segundos, a arquitetura de décadas da guerra proxy iraniana havia perdido seu maestro. O Irã prometeu vingança. Severa retaliação? Disseram os líderes em Teherã. Mas por baixo dos discursos, havia um reconhecimento aterrador. Se os americanos podiam eliminar o segundo homem mais poderoso do Irã, então ninguém estava seguro. A guerra das sombras que Israel e Irã travavam havia chegado a um novo nível de brutalidade. Soleimani havia enviado armas para destruir Israel. Agora era ele o destruído. E o céu da Mesopotâmia havia testemunhado mais um capítulo do conflito sem fim. Mas as narrativas têm poder. As histórias que contamos sobre nós mesmos e sobre nossos inimigos moldam o que somos capazes de fazer. Quando um líder israelense cita Amaleque, quando um ayatollah descreve Israel como o inimigo do Islã, quando religiosos de ambos os lados invocam profecias de batalhas finais, as palavras de livros escritos há milênios se tornam combustível para conflitos do presente. A Bíblia não criou o ódio, mas forneceu sua linguagem. É importante, neste ponto, fazer uma distinção fundamental. A narrativa bíblica de conflitos não é uma prescrição para o ódio eterno. Os próprios textos bíblicos mostram reconciliação. Jacó e Esaú se abraçam depois de anos de separação. Os profetas vislumbram um tempo em que todas as nações adorarão juntas. O livro de Jonas mostra Deus se preocupando com os habitantes de Nínive, inimigos de Israel. A Bíblia é mais complexa do que os que a usam para justificar o ódio. Não é uma batalha de generais. Não é uma operação de mísseis de precisão. É uma cena que se repete centenas de vezes, em lugares diferentes, com rostos diferentes, mas sempre com o mesmo terror. Uma mãe, em Sderot, no sul de Israel, ouvia a sirene, tem 15 segundos. 15 segundos para pegar os filhos, correr para o abrigo, fechar a porta. O foguete financiado, projetado, fornecido pelo Irã, disparado pelo Hamas, explode a 200 metros. As janelas tremem. As crianças choram. A mãe os abraça no escuro do abrigo e pensa: por quanto tempo mais? A 1.500 quilômetros dali, em Teherã, um engenheiro do programa de mísseis trabalha em seu laboratório, convicto de que está servindo a Deus e a revolução, de que a destruição de Israel é um imperativo sagrado. Ele não vê as crianças no abrigo. Elas não são reais para ele, são abstrações políticas, e em algum lugar, entre esses dois mundos, está a verdade mais dolorosa de toda essa história. Que o ódio que começou numa tenda no deserto, na rivalidade entre dois irmãos, chegou até aqui. Chegou até as crianças que correm em 15 segundos. Chegou até os civis, que não escolheram ser herdeiros, mas que carregam esse peso nos corpos e nos sonhos. O que a análise bíblica nos oferece não é uma justificativa para o conflito, mas uma compreensão de sua profundidade. Para resolver um problema, é preciso entender suas raízes, e as raízes do ódio entre Israel e Irã descem muito além, até uma tenda no deserto, onde uma mulher chamada Agar chorou sobre seu filho quase morto. E um anjo abriu seus olhos para uma fonte de água. A história começa ali. E ainda não terminou. Levanta-te, pega um menino e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Gênesis 21 e 18. Essa promessa feita a Ismael não foi uma promessa de guerra. Foi uma promessa de vida. O Deus que abriu os olhos de Agar para ver a água no deserto é o mesmo que chamou Ciro pelo nome para libertar os judeus, o mesmo que salvou Ester e Mardoqueu da fúria de Amã, o mesmo que as profecias de Ezequiel dizem que intervirá pessoalmente quando a coalizão marchar contra Israel. A questão que a história coloca diante de israelenses e iranianos e diante de todos nós é se seremos capazes de ver, além das narrativas de ódio, até a fonte de água que há no deserto. Se a resposta for sim, a história de milênios poderá finalmente encontrar um final diferente.